Bom, olha só, gente. Na aula passada, eu mostrei ali, aula passada, aula de ontem, né? Eu mostrei ali as fórmulas de arredondamento, que foi aquela tabela da produção, margem de erro em cima da produção, quantos clientes vocês tinham, né? Daí eu mostrei a fórmula de arredondar para cima, a head, que escolhe qual que vai ser o arredondamento, e o arredondar para baixo. E também mostrei a fórmula de mod. Hoje eu vou mostrar uma fórmula de procura, que basicamente é o que compõe muitos sistemas por aí, tá? Por exemplo, um supermercado, ele tem, quando você passa lá no caixa, ele tem todos os produtos em um banco de dados e tudo isso vai dar baixa no estoque, todos esse tipo de coisa para quando eles forem fazer o produto, isso para dar sempre a organização do ambiente, né? Do sistema, certo? Então, assim, ó, eu vi que todo mundo estava fazendo as tabelinhas, eu estava até passando as mesmas tabelinhas para a gente estar fazendo algumas fórmulas. Eu percebi que ao invés de vocês fazerem as tabelinhas do zero, vocês estavam pegando o arquivo que estava salvo lá e só adicionava uma ferramenta a mais. Não digo que esteja errado, tá, gente? Beleza, mas o que eu quero de vocês aqui é que vocês aprendam com 100% de certeza. Se alguém perguntar para você, você vai saber da sua cabeça. Você não vai precisar, por exemplo, meu, eu tinha isso salvo naquele exercício, o professor me passou, mas não lembro muito bem como é que faz. Então, se vocês fazerem uma a uma manualmente, vocês vão estar aptos a fazer tudo o desenvolvimento de uma planilha de cabeça, tá? Sem precisar estar utilizando recursos de exercícios já feitos ou até mesmo a internet, né? Se bem que todos esses recursos a gente deve utilizar no nosso dia a dia, porque estão sempre ao nosso lado. Lembrando que nunca ninguém vai conseguir saber tudo, né? A gente sempre vai ter algo a mais para estar aprendendo, principalmente na área do computador. O que eu quero fazer vai ser o seguinte: eu vou fazer um boletim, só que ao invés de eu fazer com matérias, eu vou fazer com alunos, né? Com nome de pessoas, esse tipo de coisa. Porque eu vou trabalhar com vocês com uma fórmula de procura. O que que seria uma fórmula de procura para mim trazer mais para o dia a dia de vocês, né? Por exemplo, o número do CPF de vocês. O número de CPF, quando vocês digitarem lá no banco de dados do sistema, só vai ter vocês com o número de CPF, não vai ter duas pessoas com o mesmo número de CPF. Por isso que normalmente os sistemas, eles são gerados números, né? E normalmente não nomes, porque nomes, normalmente muitas pessoas têm nomes iguais, esse tipo de coisa, então daria muitas falhas. Então foram adotados números porque é muito melhor. Aqui no Excel, como a gente vai fazer alguma coisa simples e básica, a gente vai trabalhar com os nomes mesmo, tá? Mas o ideal seria números. Por exemplo, né? Na escola, aqui na nossa escola aqui, quando vocês fecharam lá para ter aulas, eles deram o número da matrícula de vocês, o número de contrato, tudo isso bem certinho, né? Quando vocês chegam na escola, eles pesquisam ou pelo número do contrato, o número da matrícula, ele faz um rastreio dentro do sistema e só vai achar vocês em cima daquele número, né? Agora, se vocês derem o nome de vocês, às vezes até a pessoa pergunta, ah, mas é tal pessoa, tal sobrenome, até para confirmar ali, né? Porque buscas pelo nome ele traz mais de um resultado, às vezes, né? Nem sempre. Então vamos fazer aqui, ó. Eu vou fazer aqui alunos, certo? Daí eu vou fazer aqui, ó, vou mesclar apenas duas células para mim trabalhar com bimestres. Observem também que eu não vou colocar média entre as tabelas. Entre as tabelas não, entre os bimestres, né? Já vou fazer direto. Terceiro bimestre e quarto bimestre. A média final, certo? E também aquela situação. Eu vou fazer aqui quatro, tá, gente?
para me mostrar as fórmulas que a gente vai usar. Vocês façam 10 e 5 para o celular, tá? Se vocês forem realizar aqui. Então, aqui, ó, média final. Lembra da fórmula da aula passada, que foi de arredondamento? Então, aqui a gente já não vai mais fazer o modo simples. Ah, mas como assim modo simples, né? O modo simples seria esse aqui. Igual média, abre parênteses, selecionaria as notas, né? Esse é o modo simples. Mais simples que esse modo seria ainda apertar no botãozinho aqui, né? Já vai dar ali, ó, mamão com açúcar. Já selecionado. Então, não vamos fazer do modo simples. Vamos complicar um pouquinho. Só vou colocar o nome dos alunos aqui, que eu esqueci de colocar. Opa, apertei F1. Vamos colocar aqui 4 alunos. Beleza. Vocês deem o nome, tá? Aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a maneira certa de ser feito. Porque se eu vim aqui média, e o que que vai acontecer? Selecionar, ele pode me dar uma dízima periódica, pode me dar um número com vários números depois da vírgula, e aí simplesmente vocês já estão fazendo um sistema para uma escola. Aí a escola vira para vocês e fala assim: meu, eu só quero preencher as notas ali e eu quero que automaticamente ele já me dê a nota certa, sem aquela montoeira de número depois da vírgula. Ah, então você já vai ter que programar algo a mais ali, porque a pessoa simplesmente não sabe apertar nesse botãozinho para tirar as casas decimais depois da vírgula, ou colocar as casas decimais depois da vírgula. Ela não sabe clicar lá, não tem experiência com Excel. Então, o que que vocês vão fazer? A gente já vai preparar o sistema para isso, que é o que? Eu vou usar a fórmula de arredondamento. Seria arred, lembrando que o arred 5,5 ele arredondaria para 6, 5,4 ele arredondaria para 5. Mas, se eu não quiser número após a vírgula. Agora, se eu quiser pelo menos um número depois da vírgula, ele vai arredondar. 5,55 vai ser 5,6. 5,44 vai ser 5,5, porque ele vai arredondar um número que eu determinar, certo? Fórmula arred. E agora vocês colocam a fórmula que vocês já aprenderam e praticaram ela algumas vezes, que seria média. Abro parênteses também. Então seria uma fórmula dentro da outra. Que seria o quê? Ele vai fazer a média, né? Ó, fecho parênteses. Beleza, a fórmula da média eu fiz aqui, ela está aqui. Agora eu coloco ponto e vírgula para dizer quantos números ele pode aparecer depois da vírgula, que seria a função da fórmula arred, de arredondamento. Eu quero um número depois da vírgula. Beleza. Vou dar um OK aqui. Ele só me deu esse sim aqui, porque eu não fechei o parênteses lá do final, mas ó, vou apertar sim, ele já me dá a correção. Fechamento do parênteses. E lembrando que eu também já tinha clicado aqui, né? Nas casas decimais. Por isso que ele apareceu ali, mas ele já fez o arredondamento. Estão vendo? Eu vou deletar a célula para vocês olharem de novo. Como eu já tinha arredondado quantas casas decimais, ele já aparece com 3 casas que eu já tinha colocado. Vou excluir a célula. Vou excluir a célula para a esquerda aqui, beleza. Agora eu vou fazer de novo aqui para vocês verem. Ó. Arred, abro parênteses, média, abro parênteses de novo, seleciono, vou fechar aqui, ponto e vírgula 1. Já vou fechar o outro parênteses para ele não me dar aquela mensagem de erro. Olha lá, 6,4, certo? Lembrando que ele só apareceu algumas vírgulas ali, porque eu já tinha determinado vírgulas com o botão no grupo número, certo? Fazer aqui de novo para vocês entenderem bem. Arred, abro parênteses, média, abro parênteses de novo, uma fórmula dentro da outra, fecho, ponto e vírgula, quero uma casa depois da vírgula, beleza. Tá aí. Fórmula de arredondamento, aparecendo apenas uma casa, certo? Vou puxar aqui na minha alça de preenchimento ali para ser feito, tranquilo. Agora a situação, né? A situação seria o quê? Igual se, abro parênteses, se a média for maior ou igual a 7, então aprovado.
Se a média estiver entre 5 e 7, então maior ou igual a 5, então recuperação. Se não, reprovado. Fecha parênteses ali, show de bola. O cara está em recuperação. Vou subir a nota dele aqui. Notas. Ó, aprovou o aluno, certo? Gente, se eu não tivesse essa coluna de média, por exemplo, vocês já viram que eu consegui implantar uma fórmula dentro da outra aqui, né? Eu já consegui fazer uma dentro da outra ali, usando a fórmula igual a head, depois a parênteses, média. Aqui eu também fiz uma dentro da outra. Seria C, aí aqui eu abri mais uma fórmula C, né? Agora, suponhamos que eu não tenha essa coluna aqui. Vou até diminuir ela aqui para vocês. Eu não tenho aquela coluna. O que eu tenho que fazer agora? Como é que eu vou saber se o aluno está aprovado, reprovado ou em recuperação? Sem ter a média final já determinada. Lembrando que eu posso colocar uma fórmula dentro da outra. Será que se eu fizer isso aqui, a média, tirar a média, né? Fecha o parênteses, coloco maior ou igual 7, então, aprovado. Se não, C, abre parênteses, média de novo, abre parênteses de novo, seleciono, fecha parênteses da fórmula de média, maior ou igual a 5, então, recuperação, não, reprovado. Então, aqui, ó, aqui eu já fiz mais de uma dentro da outra, né? Então, ó, se a média daquele intervalo da seleção for maior ou igual a 7. Vamos ver se ele deu. Olha lá, ele deu, ó. E eu fiz diferente, né? Aqui está o 7,6. Ele está aprovado. Deixa eu tirar o 7,6. Olha, ele continua aprovado. Porque ele não depende da coluna da média final. Para dizer se o aluno está aprovado ou reprovado já. Porque eu já fiz uma dentro da outra. Certo? Eu fiz uma programação uma dentro da outra. Não precisam fazer assim, tá, gente? Só fiz dessa maneira para mostrar para vocês que dá para vocês colocarem as fórmulas uma dentro da outra. Vocês aprenderam, vocês conseguem juntar uma com a outra, né? Igual a que eu mostrei na aula passada. A head, abro, média, que a gente já vem trabalhando há algum tempo já. Selecionei, fecho parênteses, ponto e vírgula, um dígito depois da vírgula, fecho parênteses de novo para ficar correto, beleza. Certo? Agora, a C que vocês precisam fazer é essa daqui. C, média final, como vocês já calcularam, maior ou igual a 7, então, aprovado. Não, C, média de novo, maior ou igual a 5, então, recuperação. Não, reprovado. Reprovado, reprovado. Vou usar aqui a alça de preenchimento, certo? Olha lá, recuperação. Bom, então eu já ensinei vocês a colocar uma fórmula dentro da outra, tá? A C, eu não quis complicar ela mais um pouco, mas vocês observaram que dá para complicar ela ainda mais, tá? Agora, como eu falei para vocês, aqui eu vou colocar nomes mesmo, né? João, Pedro, Zequinha, Rodrigo. Certo? Coloquei alguns nomes. Por quê? Olha só. Agora vem a fórmula de procura. Depois de eu ter complicado isso aqui mais um pouco ainda vou ensinar uma coisinha nova para vocês, que é o quê? A fórmula de procura. Porque até agora, isso aqui vocês já sabiam, tá? Eu já tinha ensinado as fórmulas para vocês, eu só juntei elas, bem dizer, né? Então agora vamos a uma coisa nova, que seria uma fórmula de procura, né? Nome, que a gente vai pesquisar pelo nome, né? Eu vou deixar nome aqui. Aqui é onde eu vou digitar o nome que eu quero pesquisar, tipo João,
Pedro, Zequinha, e ele vai me informar embaixo qual que é a média final, e eu quero saber a situação. Para saber se o aluno está aprovado, reprovado, está em recuperação, com o nome que eu colocar lá. Beleza? Então, peraí. Fazer a fórmula de procura. A fórmula de procura, existem duas maneiras. Procura vertical, procura horizontal, né? A vertical seria essa daqui, que ele vai procurar nas linhas, né? Em linha. E a procura horizontal seria basicamente a mesma coisa, só que eu teria que ter alunos, João, Pedro, Zequinha aqui, bimestre aqui do lado e as notas embaixo. Acredito que assim, para boletim fica melhor de entender, mas depende muito do trabalho que vocês vão desenvolver na tabela. Vocês podem usar tanto uma, tanto a outra forma, certo? Elas são das maneiras iguais de tá fazendo. Que é como? Eu costumei decorar a tabela, a fórmula da maneira mais fácil de todas, que é o quê? Código, tabela, coluna, falso. Mas como assim código, tabela, coluna, falso? Né? Olha só. Vou usar a fórmula igual, proc v, tá? E vou abrir parênteses. Aí aqui embaixo ele vai dar referência como ele dá em todas as fórmulas, né? Olha lá. Valor procurado, matriz tabela, número índice, né? Índice coluna e procurar intervalo. Código, tabela, coluna, falso. Seria a ordem disso. Aonde que vocês vão digitar o nome da pessoa para que ele busque a informação? Aqui, né? Nome ali onde eu botei na tabelinha. Aqui eu digitaria João, Pedro, Zequinha e ele vai me buscar a informação que seria a média final, certo? Aqui eu informaria o código ou o nome da informação que eu preciso buscar. Em que lugar que ele vai buscar essa informação? Nessa tabela aqui, né? Nessa tabela aqui, certo? Daí eu seleciono a tabela inteira. Ponto e vírgula. Em qual coluna dessa tabela que você selecionou ela está? Está essa informação. Daí eu conto, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está na 10ª coluna, certo? Daí eu venho aqui e digito o valor 10. Ponto e vírgula falso, que é o quê? Se ele não achar nenhuma informação dessa, vai me retornar um valor falso. Observe, código, tabela, coluna, informando em número, né? Falso. Código, tabela, coluna, falso. Vou dar um enter aqui, ó, ele me deixou lá, ó, ND. Por que ND? Porque ele não tem nada para pesquisar ainda. Agora, se eu escrever agora João, olha lá, João, 7. Qual que é a média final do João? É 7, olha lá. Então, agora eu vou vir aqui em Pedro. Olha lá, 7,6. Aqui, Pedro, 7,6. Em cima disso, basicamente, que um sistema funciona. Em cima de procuras, tá, gente? Vou fazer ela aqui de novo para mostrar para vocês. Esse lance do código, tabela, coluna falsa, vocês vão entender ainda melhor no celular, porque no celular ele, como ele informa as partes da fórmula, fica mais fácil para vocês fazerem, vocês vão entender bem, vocês vão ver. Aqui vou usar proc v, abro parênteses, código, seria onde eu digitaria quem eu quero buscar, ponto e vírgula, tabela, ponto e vírgula, coluna, em qual coluna está a situação, se média estava na 10, a situação está na 11. Digito valor 11, ponto e vírgula falso. Código, tabela, coluna falso, Pedro está aprovado. Vamos ver o Rodrigo aqui. Rodrigo está em recuperação, certo? Não esqueçam de pintar, fazer a parte estética da tabela de vocês, tá? Intercalar as cores, todas essas coisas, beleza? Não esqueçam de fazer isso. Tranquilo, gente? Tranquilo, né? Beleza. Agora eu vou mostrar aqui no celular. Assistam já também, para quem vai fazer no computador também, para vocês terem um entendimento bem bacana da fórmula, porque no celular ele acaba simplificando um pouco, tá? Vou mostrar aqui para vocês.
Vou colocar 3. Eu vou dar uma abreviada aqui. Ao invés de colocar 2 notas por bimestre, eu vou colocar uma só. Certo. Deixa eu arrumar aqui minhas colunas. Dar algumas notas também. Lembram que no computador eu usei a fórmula de arredondamento? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Venho no fx. Bom, aí para mim não pesquisar aqui dentro da onde que ela tá, dentro dos grupos de fórmulas todos aqui, eu só escrevo a head, ele já vai aparecer lá, ó, a head. Ele aparece número de dígitos e dígitos, né? Só que não é isso, eu quero colocar mais uma fórmula ali dentro. Volto a apertar no fx. Aí eu tenho média, né? Já tenho aqui ela pré-definida aqui. Ó, já clico em média lá, aí eu posso selecionar. Olha que fácil. Número de dígitos depois da vírgula. Ah, eu quero que apareça um só. Então venho e coloco o número 1. Olha que fácil que ficou. Para vocês verem que no computador é muito mais. No celular ele é mais simples, porque ela informa aqui em cima qual é as características que tem que ter na fórmula. Ó, dei um OK. Já deu certinho ali. Mesma coisa, né? Ó, a head já está aqui, porque eu já usei, né? A head, fx de novo, média. Seleciono. Digo quantos números eu quero depois da vírgula, um só. Beleza. Certo? Então, ele acaba sendo até mais fácil de fazer do que até no computador ali, né? Porque ele já me informa a fórmula exatamente ali, ó, poupando que eu escreva ela. Número de dígitos, um só, beleza. Olha que fácil. Já me deu ali com a média arredondada, tudo certinho. Situação, a mesma coisa, ó. Situação, vou colocar C aqui direto, né? Teste lógico seria média maior ou igual a 7, que a gente já trabalhou com. Meu igual não está funcionando. Vou colocar só maior que 7. Valor se verdadeiro, aprovado. Valor se falso, volto lá e faço mais uma vez o C, né? Volto no fx, C de novo. Qual que seria o teste lógico? Seria esse, maior. Ó, agora funcionou o igual. 5, valor se verdadeiro, recuperação, valor se falso. Professor, Oi. quantos anos já para fazer? No celular 5, no computador 10. Ok. Dou um OK aqui. Beleza, já me deu a resposta da fórmula C, ó, ela não está aprovada ali. Agora, se eu quiser fazer daquele jeito mais difícil ainda, da C, com 3 fórmulas dentro, é essa daqui, né? fx, C. O teste lógico, qual que seria? fx de novo, média. Aí seria a média, que seria a mesma coisa que eu fiz aqui na média final, né? Usar a fórmula de média. Aí aqui eu depois maior ou igual a 7, valor se verdadeiro, provado, valor se falso, eu vou lá, C de novo, fx, olha como a fórmula vai ficando grande, né? Seleciono aqui, coloco o maior ou igual a 5, valor se verdadeiro. Então, assim, vocês não precisam fazer dessa maneira, com C, média, com essa, desse jeito. A C eu já acho que está complicada o suficiente do jeito que ela está aqui em cima já, tá, gente? Mas ela também funciona dessa maneira, certo? Então, vocês podem fazer da maneira um pouco mais simplificada, que seria C, teste lógico, né? Faz o
Teste lógico ali, coloca aprovado. Não do mais simples de todos, que aqui seria já colocar reprovado. Não quero desse jeito mais simples, porque esse aqui é mamão com açúcar. Se eu viesse aqui e escrevesse reprovado, né? Esse é mamão com açúcar, tá feito a fórmula C. Não, faça uma fórmula C com as 3 decisões. Seria C dentro de C, tá? Certo. Até aqui eu terminei, beleza? Que são as fórmulas que a gente já tinha visto nas outras aulas. Só juntei uma com a outra ali. Mas para vocês verem que é a mesma coisa, tá, gente? Agora vamos à pequena tabelinha lá, né? Nome, 2 pontos, que vai ser a tabelinha que eu quero que ele me responda, né? Média final. E depois aqui a situação daquela pessoa. Então, mesma coisa, né? Código tabela coluna falso. Como que eu vou fazer isso? Igual, né? Posso vir aqui, posso até vir aqui no FX, vir aqui, ó, pesquisa e referência, no grupo pesquisa e referência. Vocês vão ver que PROC-V tá ali, tá? Procurando ela aqui no meio, ó, tá ali, ó, PROC, PROC-H e PROC-V. A gente vai usar PROC-V. Clico lá, PROC-V, ó lá, ele já dá, ó, valor procurado, matriz tabela, número índice coluna, procurar intervalo, que seria o quê? Código, tabela, coluna, falso. Olha só, código. Aonde vocês vão digitar a pessoa, por exemplo, vai ser procurado por nome, né? Vai ter que ser digitado aqui. Aqui que vocês vão digitar o nome para ele me dar as respostas da procura, né? Então, ó, código pode ser por nome ou, digamos, um código por aluno, alguma coisa assim. Código, tabela, ó, matriz tabela. Aonde está a informação? Nessa tabela aqui, ó. Código, tabela, número, índice, coluna. Em qual coluna está a informação que você precisa? No caso aqui seria a média final, né? Coluna 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está na coluna 6. Coloco 6. Procurar intervalo. Se ele não achar nada, falso. Beleza? Aí eu aperto lá no OK. Deu ND. Certo? Já vou fazer a próxima aqui também. PROC-V já está ali, ó. PROC-V. Valor procurado. Código. Matriz tabela, código, tabela, coluna, qual coluna tá? Situação, que estava na 6, então é a 7. Falso. Não achar nada, me retorna um valor falso. ND de novo, né? Tá certo, quer ver? Vamos testar agora. Pedro. Vamos lá. Pedro, 7,8, tá aprovado. Vamos ver se o Zequinha tá em recuperação. Zequinha tá lá em recuperação. Certo, gente? Então, assim, ó, essa é a maneira mais simples para vocês estarem decorando isso daí, tá? Código, tabela, coluna, falso. Isso vocês podem usar para diversas coisas, tá, gente? Muitas outras coisas, o nosso cérebro tem essa capacidade de vocês assimilarem coisas mais fáceis para estar lembrando algumas coisas assim que seja necessário. Beleza, gente? Beleza, né? Tranquilo. Alguém ficou com dúvidas? Tentem fazer aí, tá, gente? Tentem fazer para a gente estar postando aí vocês postem daí o exercício aí. Qualquer dúvida, vocês me perguntem aí, que eu vou estar aqui para ajudar vocês a concluir o exercício, beleza?